um episódio de espiritualidade. E hoje com o título Ser Amável. Muito fácil. Episódio 16 hoje de espiritualidade. Ser amável. Olha só. Como, onde e por quê? Como, onde e por quê? Aonde eu vou ser amável, né? Como eu vou ser amável? E por quê? Se eu sou assim, né? Sejam bem-vindos a mais um Reflexões. Muito bom, minha gente. Bom tê-los aqui. Bom que vocês estejam assistindo o vídeo. Depois deem lá a sua opinião, seus comentários, muito importantes. Né? O seu gostei ou não gostei. Muito bem. Ser amável. Como? É nosso dever em todas as nossas conversações com os outros, com as outras pessoas, demonstrar, sabe o quê? Demonstrar educação. Fácil. E se for fácil assim, vamos encerrar o nosso vídeo de hoje, a nossa live de hoje. Fácil. Difícil para você? Por quê? Vamos refletir sobre isso. O nosso modo de falar, já denuncia o que somos ou o que estamos. Então, você tem que segurar teu cérebro. Porque teu cérebro está acostumado a reagir. Está acostumado em todas as situações não deixar barato. Não levar desaforo para casa, nem para o quarto, nem para a sala da casa. Hoje é uma questão de cômodo, né? Ou na sala, ou no quarto, ou no banheiro, ou na sala de jantar, ou no quintal. Mas é assim. Não leve desaforo, seu cérebro diz. Segura ele. Tem que trabalhar. Segurar a impulsividade. Segurar o coração, que muitas vezes, poxa, eu recebi uma ofensa, eu vou ter que, né? Eu tenho que resolver isso, eu tenho que retrucar, eu tenho que mandar de volta. Respira. Nós precisamos ser amáveis nas palavras. Elas, muitas vezes, no treinamento, no desenvolvimento, na busca pela nossa transformação, elas saem quadradas, mas temos que buscar as palavras amáveis, em primeiro lugar. E depois a gente acostuma o cérebro a fazer isso. Porque ele está em outro tipo de treinamento. Olho por olho, dente por dente. Sempre teremos de volta aquilo que dermos. Sempre. Em quaisquer situações. Então, ser cordial com quem te afeta e de certa forma te trata mal, é o maior sinal de educação que nós podemos ter. Mas é educação para você, não é só para os outros. Né? Alguém pode até dizer, puxa, esse cara aí ou essa cara aí tem sangue de barata. Mas essa cordialidade é com você mesmo, você mesma. E resulta no maior sinal da sua educação, da autoeducação. Não só aquela educação do berço, que muitas vezes a gente esquece, nossos pais nos ensinaram corretamente. Nossos pais
nos treinaram bem, nos catequizaram bem, mas a gente esquece, descolou. Né? Somos jovens há mais tempo. Então esse é o maior sinal da educação. Nós precisamos, de acordo com o nosso amigo José Roberto Marques, que é um grande mentor de coaches e de mentores, ele disse assim, tem um livro chamado O Livro do Perdão, e ele disse, o desenvolvimento dos sentimentos, como é que se dá? O ser humano, já maduro, tem tanto controle da sua efetividade que está pronto para viver o amor de forma completa. Olha que interessante. Entregando-se de corpo e alma ao outro. O que significa que pode o outro pensar o que for, fazer o que for, resultar no que for, você, maduro, controla tanto a sua afetividade que pode se entregar totalmente ao outro. E isso é um estágio realmente muito bom em que você pode desenvolver, você pode treinar, você deve treinar os seus sentimentos. Porque quem sofre nesse processo todo é quem desferiu o golpe. Quem sofre é quem ofendeu. E não quem, lógico, quem recebe a ofensa sofre. Mas quem ofendeu é que sofre muito porque carrega aquilo para sempre. Desferiu o golpe, machucou, magoou. Então, essa maturidade é que nós temos que buscar, de acordo com o nosso amigo. Por que resistir? Eis a questão. Também extraído do livro do Perdão, sentimentos ruins, eles fazem parte da nossa vida e da nossa condição humana. O que é verdadeiramente importante é a forma como lidamos com esses sentimentos que emergem dentro de nós. Então veja como a bola está para cada um. E que o outro não tem a responsabilidade total sobre aquilo que está acontecendo conosco, sobre a nossa mágoa, sobre a nossa tristeza. Eu tenho que me preparar, primeiro, para não ofender, porque esse é o pior estágio que qualquer um de nós passa. Aquele que ofende tem uma situação dificílima, né? Chico já disse isso uma vez. Eu prefiro 1000 vezes ser ofendido do que ofender alguém. Porque ser ofendido tem a condição de perdoar, desculpar. E quando eu ofendo, mesmo sendo perdoado, aquilo continua em mim, porque eu que fiz. A ação da ofensa foi minha. Então essa é a nossa reflexão. Qual o tamanho e como você lida com, por exemplo, decepção? O tamanho da sua decepção. Anota aí. Anota, faz uma anotação. Minha decepção em alguns pontos da vida, com algumas pessoas da vida, com o trabalho, com tudo. O tamanho da sua decepção e como você lida com ela. O tamanho da sua mágoa e como você lida com ela. O tamanho da sua raiva e como você lida com ela. Do seu ressentimento, a mesma coisa, anota. Faz aí um autorrecenseamento, uma autorreflexão sobre isso. Certo? Da sua tristeza, do seu orgulho, a mesma coisa. O orgulho é um obstáculo grande a ser superado. E esse é o vilão da história. Mas esse vilão está dentro de você. Então não adianta dizer, foi o orgulho. Não, é o seu orgulho. É o orgulho que está dentro de você. Ele é grande, ele é muito grande para ser superado,
E ele precisa ser superado se nós quisermos exercitar o perdão. E isso tem a ver com todas as respostas que você der aqui em cima, sobre decepção, sobre mágoa, sobre raiva, sobre ressentimento, tristeza, orgulho. Aí algumas pessoas falam assim, puxa, mas ele foi ferido, ela foi ferida, e já passou, nossa, como se nada tivesse acontecido. É a capacidade de superar as decepções, as mágoas, as raivas, os ressentimentos, as tristezas e o próprio orgulho. Que esse é o cara que nos coloca em situações difíceis. E muitas vezes ocasiona rupturas, que muitas vezes ocasiona de um irmão não falar com outro durante 50 anos, sei lá eu. De uma pessoa não falar com a outra nunca mais. Ou de criar situações até piores. Então é orgulho. O orgulho que gera as guerras. Essas dissensões todas. Reflita bastante sobre isso. E faça essa autoanálise, esse autorrecenseamento sobre os sentimentos. O homem estouvado. O que é o homem estouvado? É aquele que age sem reflexão. Eu não ajo sem reflexão. Estou fazendo reflexões aqui. Eu também. Muitas vezes eu ajo sem reflexão. Passo a ser imprudente dentro dessa situação. E isso acaba me causando o quê? Quase que um isolamento. Né? As pessoas passam a me esquecer um pouco. Falam, poxa, mas olha como ele agiu, olha como ele fez. O gera solidão, pela ignorância que qualquer um de nós pode apresentar diante das situações de ofensa. Instintos inferiores no trato com os outros. Peraí, gente. Já fomos um animal em algum tempo, mas é o momento de superarmos esses instintos. Tem muita coisa boa a aprender com os animais, principalmente com os cachorros, com os gatos, com os macacos, com outros tais. Temos muita coisa que aprender, de coisa boa, mas o instinto, aquele instinto agressivo de ferir, nós temos que alijar da nossa vida. E alijar de uma vez. E aí a pessoa não faz nada para melhorar. Mas eu sou assim, eu nasci assim. Mais uma vez, a síndrome de Gabriela. Então, isso pode me levar a uma situação de ostracismo. Ficar isolado, muitas vezes. Essas pessoas, por exemplo, que praticam, permanecem parados. E parece que a cruz que carrega fica mais pesada, porque é só para mim. Por que só para mim está assim? Por que só para mim esse peso todo? Por que só para mim essas coisas todas que estão acontecendo? Tudo, o mundo está caindo sobre mim. E por que só eu? As dores ampliam-se, ficam piores. E essas pessoas mesmas escondem-se nos fardos pesados da vida. Eis que surge o movimento de libertação. Então, ante tudo isso, ande com seus fardos sem reclamar. Porque fardos todos têm. Vou repetir, fardos todos têm. Mas o meu eu acho
inigualável. O meu é muito mais pesado do que o do meu vizinho, do que da minha irmã, do que do meu irmão, do que da minha mãe, do meu pai, meu vizinho, meu primo, vixe. O fardo dele é leve. Imagine se fosse assim. Se eu pensar assim, em carregar os meus fardos, os meus desafios, os meus problemas da existência, sem reclamar, eles se tornarão leves. Mesmo com dores, por exemplo, você deve mostrar a fortaleza espiritual que tem. Porque tem. Não é uma coisa assim, oh, poxa vida, o Papa falou isso. Não, não é isso, gente. Você tem a fortaleza espiritual, você precisa usá-la, colocá-la em evidência. Transparecer sempre amor e gratidão por tudo. Amor e gratidão por tudo. Mas na situação que nós estamos vivendo, eu estou dentro de casa, eu não saio, eu não consigo, tal. Amor e gratidão por tudo. Porque estamos passando por provas, medindo o nosso aprendizado. Quanto você aprendeu? E nós vivemos adquirindo experiências muito ricas, que vão nos enobrecendo, que vão nos amadurecendo e que nos colocam numa situação de equilíbrio com a vida. Não importa o que estiver acontecendo, qualquer coisa que esteja acontecendo, qualquer situação, essa maturidade te faz experiente o bastante, maduro o bastante para enfrentar as situações e vencê-las. Mas também desperta o jovem dentro do ancião. O jovem há mais tempo. Perdoar é se libertar. Quer saber? Perdoar é demonstrar educação diante das situações. Difícil? É difícil, tanto é que, olha aí, estamos falando sobre o tema ser amável. E olha por onde estamos enveredando. Não é fácil ser amável. Não é só dar risada, não é só mostrar, não é? Mostrar sua alegria diante de todas as situações, de todas as pessoas, de tudo que acontecer. Não, é você lutar dentro de você para superar-se. E esse é o bom combate, esse é o melhor combate que existe. É lutar para remover de dentro de você esses entulhos emocionais, esses entulhos que carregamos conosco de uma vez por todas. Que uma coisa é certa, se não fizermos isso, ninguém vai fazer por nós. Não existe médico. Existe Jesus, o médico das almas, mas ele nos delega a função de nós próprios resolvermos essas situações conosco mesmos. Reverenciando a atenção das pessoas. Muitas vezes a gente é atendido, acontece com todos nós, comigo, com você, com todos. Somos atendidos pelas pessoas e não damos a única, nada, uma coisinha de atenção para elas, por elas terem feito aquilo, um ato de cordialidade, de amabilidade. Diante dos que nos ofendem, disciplina. Não disciplina para o outro, porque não adianta tentar consertar o outro. É você que tem que se preparar, se disciplinar.
E isso amplia o seu poder de tolerar. Amplia a sua capacidade de suportar as provas, de superar os obstáculos, de viver feliz verdadeiramente. Não é dando risada. É você viver feliz, pleno, em paz, superando os problemas que tem, que todos têm. E o que estabelece os limites para você? Bom senso. Estabelece os limites, estabelece as fronteiras entre aquilo que você deve fazer e aquilo que o outro deve fazer. Estabelece essas fronteiras. É um exercício, é um trabalho, é um aprendizado, é um treinamento do ser humano. Alegria é um dom que não se compra, não se aprende, se tem. Esse despertamento faz com que o seu contentamento, a sua alegria suja venha à tona. Mas como estar alegre numa situação de pandemia, numa situação de problemas enormes econômicos, de problema financeiro, eu não consigo pagar as contas? Que bom que seja só você. Que bom que só você não consegue pagar as contas. Ufa! Ufa! Qualquer dia desse nós vamos falar sobre ufa e oba. Gentileza, meus amigos, em todos os aspectos. Gentileza. Ah, isso é sangue de barata, não é possível. Não é? Ter sangue de barata, não é possível. A pessoa te ofende, você vai ser gentil com ela? Não seja. Para ver. Operação moral nós estamos vivenciando agora. Cirurgia moral. Operação moral no seu mundo interno. Essa é a cirurgia maior da nossa existência. É a maior cirurgia, é aquela que resolve a tua vida, a tua existência, o teu caminho, o teu prosseguir. É, meus amigos, cirurgia moral, hein? A cirurgia moral. Lembra deles? Lembra do livrinho? Desde o início lá, tá lá. A cirurgia moral. Essa é. Se por vezes, é do livro, se por vezes a educação te faltar na comunicação com os teus semelhantes, é preferível que cales a boca. Forte. Sem deixar de trabalhar por dentro para desfazeres os impulsos de inferioridade. Não deves esquecer a oração forte nesses momentos. Ela ajuda a serenar todas as tempestades que possam nos arruinar. Tirei direto do Cirurgia Moral, do Espírito de Lancelin, psicografado por João Nunes Maia. Se você quer ser amado, amada, seja amável. É isso, meus amigos, minha amiga, meu amigo, bom te ver aqui. E para encerrar, do livro do perdão, eu retirei essa frase aqui: viver uma vida plena e saudável em todos os seus aspectos só é possível através do perdão. Perdoar é se libertar dos sentimentos e ressentimentos que te afetam e te consomem constantemente. Ser amável é mais importante do que ter razão. Bom vê-los aqui. Na paz, e o próximo tema nosso será
a ninguém desprezes.